Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos à nossa aula 2 desse projeto de extensão da nossa querida colega acadêmica Karine de Oliveira Santos. Falando um pouquinho sobre esse projeto de extensão, é um projeto que se estende à comunidade querense e a todas as pessoas que têm acesso à internet, que têm acesso ao YouTube, para que elas possam entender um pouquinho mais sobre arte e para que elas possam também aproveitar o conhecimento acadêmico, o conhecimento que a gente tem preparado a todos os alunos, né? A todos os alunos da Universidade Uninter, mas também para a comunidade externa. Esse projeto de extensão faz parte do estágio supervisionado em gestão educacional da Karine, e eu estou auxiliando ela fazendo as aulas, né? A Karine preparou todo o material que a gente vai ter aqui, e eu pude ter a honra de gravar as aulas e explicar e de falar um pouco sobre o meu conhecimento. Bem, não sei se eu já disse meu nome, mas meu nome é João Pedro de Lima. Eu sou graduado em artes visuais, graduado em filosofia e pós-graduado em metodologia do ensino de artes, tá? Então eu tenho aí, digamos, uma certa experiência acadêmica estudando artes, porque artes é a minha paixão, sempre vai ser, e hoje nós estamos aqui para a nossa aula 2 desse projeto de extensão que tem como objetivo analisar a história da arte por meio da leitura de imagens, tá? Nessa nossa aula 2, nós vamos falar sobre a pré-história e também sobre a arte egípcia, né? Vamos lá. Antes de nós iniciarmos a leitura dos slides, entre outras questões, é muito importante que a gente pense primeiro sobre a divisão da história. A história está dividida entre pré-história, antiguidade, Idade Média, modernidade e contemporaneidade, né? A pré-história foi marcada pelo quê? A pré-história foi marcada pelos povos, pelos homens das cavernas, pelos homens primitivos, antes da escrita, né? Já a história inicia a partir das primeiras civilizações, dos gregos, romanos, egípcios, mesopotâmicos, por quê? Por que a história inicia com eles? Justamente porque eles criam a escrita, né? Eles criam as primeiras palavras, né? As primeiras escrituras que a gente conhece. Então, a história se inicia aí. Ou seja, quando nós falamos de história, de estudar a história, nós estamos falando estudar quando a escrita surgiu no mundo, né, no nosso planeta. E o que acontece? Na antiguidade, na pré-história, não se fala de nenhum povo, de nenhuma civilização, mas sim de homens e pequenos povoados que foram criando. A gente só fala em história também quando a gente começa a estudar as primeiras civilizações. Lá no Oriente, com a civilização egípcia e mesopotâmica, e também no Ocidente com a religião, a religião não, com os povos gregos e romanos, tá? Passando um pouquinho à frente, nós temos a Idade Média, né? Que não se trata mais de um povo em si, mas se trata mais da questão da religião, a religião por cima de todas as coisas, a religião como dominante do mundo, correto? É... Logo depois, nós temos o início da Idade Moderna. Mas dentro da Idade Moderna, nós temos o Renascimento, os séculos 17, 18, 19 e 20, né? Mas dentro da modernidade. Então, a modernidade é um período científico, ela é muito grande, né? É um período científico, é um período onde as artes vão evoluir de uma forma mais científica mesmo também, junto com a perspectiva, com as novas revoluções do século 19 e 20, né? Então, nós vamos ter aí toda uma expressão muito grande de tudo aquilo que nós temos dentro das artes modernas, né, do século XIX e XX. Hoje nós vamos falar especificadamente sobre a pré-história e a Idade Antiga. Na Idade Antiga, por conta do nosso tempo, nós não vamos conseguir falar sobre todos.
Eu escolhi a arte egípcia, a civilização egípcia para falar, porque é uma das minhas prediletas, então acredito que vai ser bem interessante para a gente estudar. Lembrando que o objetivo é compreender a história do mundo e compreender também a história da arte por meio dessas imagens, né? Nós falamos na aula passada sobre o quê? Sobre o potencial que a imagem tem de falar muitas coisas, de dizer, de expressar mensagens, né? Então, é muito importante que a gente, ao olhar cada imagem contida nessa aula, que a gente possa tentar compreender um pouquinho da cultura que essa imagem foi realizada, né? O que essa civilização, o que ela via na arte, qual era a função da arte para essas civilizações. É muito importante que a gente possa pensar sobre isso também, tá bom? Gostaria também de iniciar comentando um pedaço de um livro, tá? E indicando também esse livro que se chama Gombrich Essencial, tá? Da editora Bookman, do Grupo A. Eu quero começar fazendo a leitura de um pedaço onde ele fala sobre a cultura visual. Eu só preciso achar, eu deveria ter marcado, né? Mas aqui, achei. É a parte 2 do livro, capítulo 2, onde tem como título A Imagem Visual Sem Lugar na Comunicação, tá bom? Eu vou começar fazendo essa leitura e posteriormente a gente comenta um pouquinho ela, tá bom? Nossa era é visual. Somos bombardeados com imagens da manhã à noite. Ao abrir nosso jornal no café da manhã, vemos fotografias de homens e mulheres das notícias, e então, quando erguemos os olhos, nos deparamos com a imagem da caixa de cereal. A correspondência chega e o envelope após o outro releva folhetos brilhantes com imagens de paisagens fascinantes, e jovens mulheres tomando banho de sol para nos incitar a fazer um cruzeiro, ou de elegantes roupas masculinas nos influenciando a fazer um terno sobre medida. Saímos de casa e passamos por outdoors ao longo das ruas que tentam chamar nossa atenção e manipular nosso desejo de fumar, beber ou comer. Nosso trabalho é mais do que provável que tenhamos que lidar com alguma espécie de informação pictórica, fotografias, croquis, catálogos, projetos, mapas ou ao menos gráficos. À noite, para descansar, nos sentamos em frente do aparelho de televisão, a nova janela para o mundo, e assistimos imagens móveis de prazeres e horrores que sucedem continuamente. Livros de fotografia, cartões postais como fotografias e slides coloridos se acumulam em nossos lares como souvenirs de viagem, assim como lembranças pessoais gravadas em nossas fotografias de família. Não surpreendente que já tenha sido dito que estamos entrando em um período histórico no qual a imagem desbancará a palavra escrita. Tendo em vista essa afirmação, é ainda mais importante esclarecer as potencialidades da imagem na comunicação, perguntar o que ela pode e não pode fazer melhor do que a linguagem falada e escrita. A atenção devotada ao problema decepciona quando comparamos a importância da questão. Os estudiosos da linguagem há muito tempo vêm trabalhando na análise de várias funções do principal instrumento da comunicação humana. Sem entrar em detalhes, podemos aceitar para nosso propósito as divisões de linguagem propostas por Karl Bauer, que fez distinção entre as funções de expressão, ativação, enfim, né? Aí o autor, o Gombrich, ele vai falando, e aqui essa parte nos remete justamente o que nós falamos ontem, né? Sobre essa ascensão da imagem como um produto humano moderno, contemporâneo, e ele até se pergunta, né? Possivelmente, será que a imagem vai tomar o lugar da escrita falada e ouvida? E quais são os problemas caso isso ocorra, né? Existirá algum momento onde a imagem será a única forma de comunicação ou será a principal forma de comunicação? É isso que a gente se pergunta, né? Se a gente pensar na pré-história, a gente vai observar uma pré-história munida de imagens nas cavernas e fora das cavernas, que talvez foi uma das formas de comunicação do ser humano. A gente não sabe exatamente para que as imagens pré-históricas foram construídas, mas elas são uma forma de comunicação, né? Até hoje, elas comunicam como aquele homem viveu, como aquele homem esteve presente no mundo, correto? Então, assim,
Eu vou começar a passar os slides agora, tá? Para que a gente possa iniciar os nossos estudos. Vamos lá, então. Aprendizagem da história da arte por meio da leitura de imagens. Vamos lá. A história. Começando com esse período que eu particularmente amo, justamente porque nós estamos falando de um homem que viveu há 40, 60, 50 mil anos antes de Cristo, não antes de nós só, mas antes de Cristo. De Cristo até agora nós temos 2022 anos, mas depois, então a gente está falando antes de Cristo. Se a gente fosse fazer uma contagem mais cronológica, se a gente pensar, as primeiras artes foram encontradas há 40 mil anos, então há 42.022 anos atrás, o homem fazia a arte rupestre, né? A arte que nós podemos chamar de arte primitiva. Então, o que acontece? Primeiro, nós precisamos entender quem é esse homem primitivo. Quem é esse homem que popularmente nós chamamos de homem das cavernas, né? O que acontece? Vamos lá. A gente já falou um pouquinho antes que por que a gente chama de pré-história? Pré é um sufixo que quer dizer alguma coisa antes de algo. Quando a gente fala pré-história, é antes da história. Quando que inicia a história? A história inicia com a escrita, com as primeiras civilizações mesopotâmicas, egípcias, romanas e gregas, né? Essas civilizações criaram a sua própria linguagem, a sua própria escrita. Portanto, a história se inicia com elas. Mas não quer dizer que o que houve antes da história, que é a pré-história, não seja história também. Não seja... por quê? O que acontece? A história lida com documento, a história lida com escrita, com a linguagem do homem, além das artes também. Mas antes dessas civilizações, nós não tínhamos nenhum documento para comprovar como que o homem vivia naquela época, na época pré-história. Por isso, pré-história, mas não significa que não seja algo estudado pelos cientistas históricos, pelos antropólogos, pelos arqueólogos, é estudado muito, sim, justamente na tentativa de tentar entender como que esse homem vivia, tá? Então, os homens primitivos, antes da escrita, eles eram, na sua maioria do tempo, né? Se eu não me engano, no período paleolítico que o homem era nômade. O que significa nômade? Que ele não fica morando num lugar só, ele não habita apenas um local. Hoje a gente se fala muito em questão de sedentarismo, né? O que é o sedentarismo aliado à atividade física? É uma pessoa que não se move, que não faz exercício, que pouco faz esforço. E quando nós estamos falando na pré-história, o período paleolítico, ele era um período onde o homem era nômade. Ele andava por vários lugares do mundo sem ter uma morada fixa. Com o homem descobrindo a agricultura, descobrindo que ele pode criar uma casa para morar, para se proteger dos bichos e dos animais e das tempestades, descobrindo que ele pode plantar e colher coisas para se comer, ele acaba se fixando num lugar, porque ele pode ter a sua existência ali no quintal dele, né, com a agricultura. Então ele se torna sedentário, ou seja, ele não se move mais para outros lugares, para conseguir comer, para conseguir caçar, porque ele tem tudo ali perto dele, né? Não é à toa que as primeiras civilizações lá, a Mesopotâmia e o Egito, se instalam perto do rio Nilo, porque o rio Nilo, a água, obviamente, vai trazer coisas frutíferas, dá para fazer agricultura, dá para plantar, dá para colher por conta do rio, né? Inclusive dá para dá para beber água, né? Obviamente. Mas enfim,
O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Hoje em dia nós falamos do sedentário, que é aquela pessoa que não se move. Não quer dizer que aquela pessoa que se move, que faz exercício físico, seja nômade. Não é isso. Ela só faz exercício físico. Mas então a gente trouxe essa palavra sedentarismo, sedentário, de algo que é já muito histórico para a questão, né, da atividade física, do bem-estar humano. Né? Então você imagina, o homem pré-histórico se encontra perto, às vezes, de um rio, onde ele vai ter uma agricultura frutífera, onde ele pode plantar, onde ele pode criar animais, os primeiros povos começam a criar animais, e o que acontece? Ele vai se estabelecer nesse lugar, no local. Tem animais que ele pode criar, que ele pode matar, né? Enfim, para ter a sua sustentação. Ele pode plantar, ele pode fazer diversos tipos de plantações ali. Então, para que ele vai se mover? Ele consegue construir uma casa, ele consegue construir ferramentas, o homem começa a manipular o fogo, então ele começa a construir ferramentas e objetos para a sua própria sobrevivência. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho disso também, né? O homem pré-histórico, ele tinha uma intensa ligação com o místico, com o divino, com os seres superiores, né? Eu tenho um livro chamado História Mundial do Teatro, agora me fugiu o nome, é de uma autora que tem o sobrenome de Berthold. E ela diz o seguinte, que as primeiras representações de teatro, elas surgiram com o homem imitando animais, imitando e incorporando seres divinos. Então a gente pensa, olhando o homem primitivo, a gente aprendeu muito na escola, o homem das cavernas, aquele que parece mais um animal do que um ser humano. E as coisas não são bem assim. O homem pré-histórico já tinha, pelo menos do período paleolítico e neolítico, ele já tinha uma ligação com uma religião, não com uma religião em si, mas com algo místico, algo transcendente, algo que passava o meramente físico. Ele já incorporava outras entidades através de substâncias psicoativas também, tá? Então já se tinha essa certa inteligência humana para saber que não existia apenas o físico, mas sim o suprassensível também, tá? É muito importante a gente destacar que aquelas imagens, aquelas pinturas nas cavernas que a gente vê desde muito pequeno na escola, elas são pinturas que por muito tempo achava-se que eram questões místicas, que tinha alguma coisa a ver com a caça dos homens primitivos aos seus alimentos. Mas a gente vai ver isso mais um pouquinho, como foi se desmistificando ao longo do tempo, tá? É, não é coronavírus, tá? Eu acredito que não. Mas vamos lá. Essa citação que eu vou ler para vocês eu tirei do site todamatéria.com.br/arte na pré-história. Vocês podem acessar mais tarde também, tá bom? Abre aspas. A arte na pré-história constitui uma das maneiras mais eficazes para que os pesquisadores possam reconstruir a cultura existente nos primórdios da humanidade. Fecha aspas. Então, já que não existe uma escrita na pré-história, no período paleolítico e neolítico, se usa essas imagens nas cavernas e fora das cavernas para tentar compreender como que o homem vivia, o que ele fazia no seu cotidiano, né? Abre aspas. Essa foi justamente a época em que os homens ainda não haviam inventado a escrita. Portanto, os desenhos, esculturas, objetos encontrados nos dão pistas de como as pessoas viviam e se organizavam em um passado muito distante. A pré-história está dividida em 3 grandes períodos, sendo que cada um deles apresenta características peculiares. Então, olha que incrível. A gente tem, a gente tem uma arte que serve como explicação para um contexto histórico. Não que depois da escrita com as outras civilizações, a imagem, a pintura, as esculturas deixaram de ajudar os historiadores a entender aquele contexto. Pelo contrário, as pinturas, além da linguagem, dão uma ênfase muito maior em como o homem vivia. Mas na pré-história, como não se tinha linguagem, a única fonte são as imagens, então elas são, assim, a menina dos olhos dos historiadores, porque é a única fonte que tem disponível para compreender essa época histórica.
Vamos lá. Essa citação eu também tirei do site todamateria.com.br. Vamos lá, abre aspas. Colocar em tela cheia para que fique melhor, né? Nesta fase, a arte era realizada nas cavernas ou próximas delas, as quais eram chamadas de arte parietal ou arte rupestre. A arte parietal recebe esse nome pois está relacionada com o suporte que foi desenvolvida. Deixa eu ver, sumiu a minha imagem daqui, agora voltou. A arte parietal recebe esse nome pois está relacionada com o suporte em que foi desenvolvida, ou seja, as paredes das cavernas. Já a arte rupestre era realizada fora das cavernas e das grutas, fecha aspas. Então, olha só, tem uma diferença. Muitas vezes na escola a gente só aprende esse nome, arte rupestre, arte rupestre. A arte parietal eram as representações visuais que os homens das cavernas, né, que os homens primitivos faziam dentro das cavernas. Já a arte rupestre acontecia fora das cavernas, tá? Abre aspas. Geralmente demonstravam imagens de caças. Ademais, a arte representada nas paredes das cavernas foram desenvolvidos os primeiros instrumentos e ferramentas com pouca sofisticação, facas, machados, arpões, lanças, arcos, flechas, anzóis. As técnicas de reprodução eram simples e os materiais utilizados para desenhar os desenhos eram pedra, madeira, ossos, chifres e peles de animais. Nessa época também foram produzidas esculturas, geralmente figuras femininas. Aqui é muito interessante a gente colocar em questão não, dizer para vocês que não só eram usados pedras, madeiras, ossos, chifres e peles de animais, mas também para fazer a pintura das cavernas eram realizadas o uso de gordura e sangue de animais também, tá? Bem interessante a gente pensar sobre isso. O porquê das artes. Aqui eu tirei do livro História Ilustrada da Arte, do Chilvers, de 2016. Abre aspas. A princípio, ao estudar as pinturas, supôs-se que elas refletiam o cotidiano, apenas refletiam o cotidiano, e logo ficou claro, porém, que muitas dessas cavernas não eram habitadas, e além disso que as pinturas foram executadas em lugares onde não podiam ser vistas. Em resultado, sugeriu-se que algumas cavernas eram santuários e que o ato de pintar servia a alguma finalidade ritual. Por muitos anos, as teorias mais populares foi de que as pinturas se relacionavam a uma sigia associativa da caça. Ao retratar criaturas grandes e saudáveis, a fonte de alimento ideal, os homens das cavernas estariam buscando garantir boa provisão desses animais para os caçadores. Aos poucos, porém, com a descoberta de mais pinturas, evidenciou-se uma falha nessa teoria. O estudo de depósitos de alimentos mostrou que, em muitos casos, os artistas das cavernas não retratavam os animais que comiam. Ou seja, o que a gente tem que entender aqui? Que por muito tempo achou-se que diversas teorias históricas diziam que, por exemplo, se eu desenhava um bisão, uma zebra, uma girafa, um cavalo na parede da caverna, isso teria um sentimento religioso, isso teria uma ligação com a religiosidade para o homem da caverna. Ou seja, aí quando o caçador, é como se ele capturasse aquele animal aqui na parede. E quando o animal fosse, quando o caçador da tribo, do povoado, fosse caçar, ele ia conseguir caçar esse animal, porque ele foi capturado aqui no desenho, como se o Deus deles visse isso e capturasse essa imagem. Só que o que acontece, né? Justamente isso também ganhou mais ênfase justamente porque algumas cavernas eram quase inacessíveis. Então, supôs-se que eles eram santuários, lugares onde os homens faziam oferendas e faziam, né, em celebrações, quem sabe aos deuses. Mas começou-se a observar que na parede das cavernas não haviam só animais
que eles caçavam. Também haviam outros animais e algumas criaturas quase que extraterrestres. A gente vai ver daqui a pouco uma imagem muito estranha, mas assim, que aguça os nossos olhos, muito interessante da gente ver também, tá bom? Vamos continuar então. Aqui nós temos o cavalo, o desenho de um cavalo na caverna de Altamira. Se não me engano, esse é um dos mais expressivos desenhos da caverna de Altamira, tá? Indico vocês pesquisarem a caverna de Altamira aí no Google, tá bom? Então, o que acontece? Vamos observar este desenho em seus mínimos detalhes. A gente tem o desenho de um cavalo, onde toda a sua expressão visual é muito naturalista, ou seja, o homem ou a mulher, enfim, a pessoa, o indivíduo que pintou isso na caverna, ele já tinha quase que uma habilidade visual, ele tinha uma habilidade de desenho, que a gente observa que o cavalo está muito bem desenhado, está muito bem realista, de acordo com o que o cavalo era. A gente pode observar o cuidado que se tem nesse desenho com as cores, né? O cavalo é todo marrom, teve um cuidado para se desenhar um contorno, os detalhes das orelhas, das manchas em cima dos cavalos. Então, olha só, gente, a gente está falando de um ser que viveu há 40, 30, 20 mil anos atrás e que nós estamos falando de um desenho criado pelo homem, né? Então, olha só que incrível, olha só que interessante a gente observar isso, né? Aqui, talvez a gente nunca saiba, pode ser que esse cavalo foi tentado caçar, pode ser que foi apenas a representação para comunicar alguma coisa, a gente talvez nunca vai saber, mas olha que lindo observar esses desenhos, observar essa natureza, né? Aqui nós temos uma das esculturas. Se eu não me engano, essa escultura foi achada há 20 mil anos atrás. Eu vou dar uma olhadinha aqui no livro, só um minuto. O livro História da Arte caiu. História Ilustrada da Arte, que eu acho bem interessante para a gente, que é a Vênus de Willendorf. Isso. Vênus de Willendorf, ela tem cerca de 11 centímetros, encontrada na Áustria. Essa escultura data do período paleolítico. Olha, um período tão antigo e que já tinha uma precisão tão incrível para esculpir uma estátua, para esculpir uma escultura dessa. Vocês têm noção, gente? Olha os detalhes da cabeça dessa estátua. Como é incrível. Exatamente. Vênus de Willendorf, ela foi achada ela foi feita pelo menos há 25 mil anos antes de Cristo, tá? E é muito interessante a gente observar como que tem uma precisão na manufatura dessa imagem. Se vocês podem procurar em vários sites, vocês vão observar que essas estátuas, essas esculturas serviam como amuletos espirituais na pré-história. A gente observa que tem uma ligação muito profunda com a questão da mulher, né? A gente vê seios fartos, o abdômen mais expressivo também. Então, a gente vê que realmente parece um amuleto místico, um amuleto espiritual. Eu até cheguei a ler algum site que isso seria um amuleto até que daria boa sorte para a mulher engravidar, né? Isso são teorias, hipóteses, na verdade, que saem por aí, mas é interessante vocês fazerem algumas pesquisas para tentar encontrar mais algumas coisas, tá? Vamos lá para o período neolítico. Eu tirei essa citação do site todamateria.com.br. Abre aspas. A arte no período neolítico já pode ser vista fora das cavernas, então arte rupestre, né? Com um clima mais ameno, o homem do neolítico começa a viver próximo dos rios. Esse período marcou o sedentarismo da raça humana, que deixa de ser nômade e passa a construir vilas, pequenos povoados, né? A agricultura e a criação de animais foram as principais características desse período, embora também fossem desenvolvidas
com pedras, tal qual no Paleolítico, nota-se que nesse período a evolução da arte, que apresentava um cuidado maior com o polimento do material. Também destacam-se objetos feitos de cerâmica e a confecção de tecidos de lã e linho, em substituição aos trajes confeccionados com pele de animais. Então, a gente observa que agora nós temos um homem pré-histórico, neolítico, que desenvolve a agricultura, desenvolve pequenos povoados, possivelmente as primeiras famílias começam também a ter mais estrutura, e a gente observa que o homem começa a evoluir. Ele descobre o fogo, descobre como fazer ferramentas, como usar as ferramentas. Ele começa a criar agricultura, criar animais, construir casas, e assim os primeiros povoados e famílias vão surgindo até criar as primeiras civilizações, né? E é muito interessante a gente ver que a arte também vai evoluindo, né? Nós vamos ver no próximo slide a escultura de um jarro, de um vaso feito de cerâmica muito bonito, que demonstra a eficiência e o cuidado do homem pré-histórico neolítico, né? Mas é muito importante a gente salientar, pessoal, que nesse período, antes das grandes civilizações, não se pensava em arte, não se pensava em arte como objeto artístico, como objeto de venda, não se pensava a função da arte porque eles nem sabiam que o que eles estavam fazendo um dia seria considerado arte, né? É bem importante que a gente pense, porque a gente vai estudando, falando arte rupestre, arte dos homens das cavernas, arte pré-histórica, a gente acha que eles já sabiam o que eles estavam fazendo. Mas não, aquilo eram representações esporádicas, representações que eles tinham um objetivo que a gente não sabe, talvez nunca vai saber qual, né? Exatamente, mas eles não consideravam aquilo arte, não consideravam uma forma de expressar o meu eu interno, né? Talvez algo mais místico, sim, mas a gente tem que ir aos pouquinhos entendendo tudo isso, tá bom? Aqui nós temos um exemplar de peça de cerâmica do período neolítico. A gente já começa a observar o cuidado que se pensa, gente, um homem pré-histórico criou essa peça em cerâmica. Vocês têm noção disso? Observem essa peça. O cuidado aonde se pega, né, as alças para pegar essa peça, possivelmente para guardar água, né, ou algum outro líquido. Observem que tem uma tentativa de criar uma textura visual nesse vaso, né? São linhas e pontos em cima formando pirâmides ali mais para cima. Então, olha o cuidado que se teve perante a execução dessa peça de cerâmica, né? Eu não sei como chamar isso, mas um vaso, talvez alguma coisa assim, para flor que não era, né? Então, possivelmente era para carregar algum tipo de líquido também. Muito interessante. O Parque Nacional da Serra da Capivara é um parque que existe aqui no Brasil e vamos ler um pouquinho sobre ele que eu tirei do Wikipedia essa citação. O Parque Nacional Serra da Capivara é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza que se localiza nos municípios piauienses do Canto do Buriti, Coronel José Dias, São João do Piauí e São Raimundo Nonato. Nessa área tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América. Estudos científicos confirmam que a cadeia montanhosa de Capivara era densamente povoada na era pré-colombiana, né? Olha que rico! Nós temos aqui no Brasil a maior aglomeração de sítios pré-históricos. E a gente estuda isso na escola? Muitas vezes não. Eu conheci esse Parque Nacional da Serra da Capivara, tive conhecimento dele há pouco tempo. Eu não sabia que existia no Brasil um sítio arqueológico, vários sítios arqueológicos. E vamos observar os desenhos. Olha isso, pessoal. Isso aqui é no Brasil. Mostra o período pré-histórico brasileiro da América. Olha só essas representações. Eu vou até riscar aqui para vocês algumas. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Eu vou riscar com vermelho. Aqui a gente pode observar, primeiro, alguns animais. Deixa eu ver se eu consigo com branco. A gente consegue observar alguns animais aqui onde eu estou circulando.
Aqui, mais um animal. Aqui a gente observa um animal com pessoas em volta, pessoas ajoelhadas. Aqui a gente tem como se fosse talvez dois sacerdotes ou dois deuses, né? Porque são pessoas maiores do que essas aqui, ó, que estão no chão. Observem. Muito interessante. Aqui nós temos homens como se estivessem fazendo uma dança, né? Eles estão com as mãos assim, com os braços. Muito interessante, né? Pessoal, olha a riqueza disso aqui. Olha a expressão visual. O que será que os homens pré-colombianos brasileiros gostariam de passar através disso aqui? Isso aqui é Brasil, é brasileiro, é autêntico, é tupiniquim. Nós temos essa riqueza imensa e nós nem sabemos, pessoal, né? Olha que incrível tudo isso. Aqui nós temos a representação, passando para um próximo desenho pré-histórico, a representação da prática de punição. Aqui é um desenho simples a gente entender, mas a gente já tem uma expressão maior também, né? Que são homens das cavernas punindo uns aos outros, talvez por alguma prática que não era correta, enfim, né? Mas olha a precisão também, muito bonito. Aqui nós temos mais algumas impressões, né, de animais, de homens, né? A gente pode observar, e isso possivelmente foi em cima de um teto, né? De um local, de um plano mais elevado da caverna, né? A arte parietal mesmo. Olha que interessante os animais, homens, né? O acúmulo, tem algumas figuras que a gente não consegue reconhecer também, mas muito interessante, né, pessoal? Muito maravilhoso. Aqui nós temos uma das figuras mais místicas e sobrenaturais, eu diria, que a gente poderia ver. Essa pintura foi feita no período neolítico, possivelmente, há 6.000 anos antes de Cristo. E essa citação eu tirei do livro História da Arte Ilustrada, de Chilvers, tá? Abre aspas. Esta figura imponente de bíceps salientes e chifres foi apelidada de o grande deus de Cefar. Cabeças redondas parecem adorá-la. Alguns estudiosos consideram a máscara e os chifres evidências de práticas xamanistas entre povos do Saara. Além disso, eles supõem que algumas das cenas mais estranhas retratadas em Cefar sejam visões causadas por transes ou por substâncias alucinógenas usadas em rituais. Olha só, nós temos, como se fossem ali mais apagado, cabeças grandes que estão adorando essa criatura sobrenatural, essa criatura mística que nós temos, que tem chifres e que tem uma máscara, né? Então essas podem ser algumas evidências já da possível estruturação de uma quase religião, né? Ou a exemplificação, inclusive, de uma religião. Muito interessante a gente conhecer tudo isso, né? Aqui nós temos que, na minha opinião, também é uma figura mística, tá? Porque é um boi, uma vaca sem cabeça, tá? Só tem chifre. E tem alguém adorando ele ali. Observem bem a imagem. Essa de 3.000 anos antes de Cristo. Abre aspas. Também no mesmo livro essa citação, tá bom? As pinturas dos abrigos e rocha de Laasgal são uma lembrança de uma época em que essa parte da área da África era exuberante e fértil e o gado selvagem vagava solto. Aqui uma vaca de longos chifres retrata como um espírito divino é adorada por um pastor. Tá? Agora, pessoal, então nós vamos ver um pouquinho da arte do período antigo da humanidade, mas é a arte da cultura egípcia, tá bom? Vamos lá? A Idade Antiga, a Idade Antiga é marcada pela ascensão da escrita e das primeiras civilizações sedentárias do planeta. Aqui estão marcados o desenvolvimento humano através da civilização egípcia, mesopotâmica, grega e romana. E muito do que sabemos sobre arquitetura, filosofia, ciência, artes, vem dessas civilizações que fundaram a base das culturas e da política humana. Tá? Se a gente pensar, por exemplo, a cultura grega é a base da nossa civilização ocidental. Se a gente for observar,
as nossas casas, a ciência, a filosofia, até a psicologia, tudo é marcado, teve raízes na civilização, aonde? Na civilização grega, nas primeiras civilizações ocidentais, inclusive de Roma também, tá? Nós vamos falar, então, especificadamente sobre a arte egípcia, ok? Aqui, Chilvers 2016, tá bom? Abre aspas. A arte egípcia deu uma contribuição significativa ao desenvolvimento da cultura ocidental. Os gregos, em especial, deslumbraram-se com sua monumentalidade e, através deles, alguns aspectos do estilo egípcio foram filtrados para épocas posteriores. Mesmo assim, os objetivos e os métodos da arte egípcia são, de muitas maneiras, tão remotos em espírito como no tempo. A pintura egípcia era totalmente funcional. Os artistas deveriam retratar os temas com competência, segundo um conjunto estritamente regulamentado de normas, e não havia lugar para originalidade, considerações estéticas ou autoexpressão. Os pintores tinham pouco status e certamente nada melhor do que os artesãos e provavelmente trabalhavam em equipe. Então, o que acontecia? Hoje a gente fala da arte e, consequentemente, no artista que produziu ela. Ou seja, quem produziu essa arte? Foi o professor João. Quem produziu essa arte? Foi fulana, foi ciclana. Se estuda muito o artista, as suas inspirações, a sua filosofia de vida. E o que acontece? Naquela época, na arte egípcia, se tinha uma função, desenhar na parede das pirâmides. Ponto. Não se prestigiava o artista, não se abençoava o artista. Ele tinha muito pouco prestígio, né? Não que ele não seria um destaque em alguma coisa, mas ele não tinha nada muito além, né? Talvez um mero reconhecimento, ou nem isso. A gente não pode ter essa comprovação total. Mas o que eu estou querendo dizer? Que o artista ele tinha que cumprir uma demanda. Ele era um trabalhador, né? Para as dinastias, para os impérios, né, egípcios. Então ele tinha lá que desenhar, que pintar, que fazer isso. Na arte egípcia se destacam duas formas de fazer pintura: os afrescos, ou seja, nas paredes das cavernas, não, das paredes das pirâmides, eles produziam a tinta própria e passavam, desenhavam nas paredes, e tinha também as pinturas em relevo, ou seja, que eles esculpiam a parede tentando criar um desenho ali juntamente com a pintura. Então ficava quase que uma pintura, uma imagem em 3D que saía da parede, assim, sabe? Então, realmente, a pintura egípcia tinha uma funcionalidade, né? Ela queria narrar alguma coisa. Aqui tirei do site Google Arts and Culture, tá? Que eu indico vocês pesquisarem, abre aspas. O Antigo Egito foi uma civilização no Antigo Oriente, próximo do norte da África, concentrada ao longo do curso inferior do rio Nilo, no que hoje é o mais moderno do Egito. Era parte do complexo de civilizações, as civilizações do Vale do Rio Nilo, do qual também faziam parte as regiões do sul do Egito, atualmente Sudão, Eritreia, Etiópia e Somália. Tinha como fronteiras o Mar Mediterrâneo a norte, o deserto da Líbia a oeste, o deserto oriental africano a leste e a primeira catarata do Nilo ao sul. Foi uma dessas primeiras civilizações da antiguidade e se manteve durante sua existência uma continuidade nas suas formas políticas, artísticas, literárias e religiosas. Explicava em parte devido aos condicionalismos geográficos, embora as influências culturais e contatos com o estrangeiro tenham sido também uma realidade. A civilização egípcia se aglutinou em torno de 3100 a.C., com a unificação da política do Alto e Baixo Egito sobre o primeiro faraó, e também se desenvolveu nos 3 milênios seguintes. Aqui nós temos uma das pinturas que eu mais gosto, né? Uma dos alto-relevos, assim, mais interessantes. Eu acho que é alto-relevo. Não, é um alto-relevo, né? A gente consegue observar que há um contorno, quase que algo esculpindo em volta das imagens, né? Essa pintura é a pintura de Al-Bahari, um complexo de sepulturas e templos mortuários em Luxor, no Egito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a arte egípcia, ela era criada dentro das pirâmides. As pirâmides serviam como
sepulturas dos faraós, que era a grande personalidade da civilização egípcia. E nessas pinturas eram criadas imagens com a vida na terra, mostrando a vida que o faraó teve na terra, mostrando grandes conquistas da civilização, algumas questões, conquistas não, desculpe, mostrando algumas questões do contexto que eles viviam, e também mostravam algumas coisas da vida após a morte, ou seja, mostrando a representação da vida após a morte, como a gente vai ver daqui a pouco também, tá bom? O que a gente consegue observar dessa primeira pintura? É uma pintura que se aplica à lei da frontalidade, bem egípcio, né? Assim para o lado, né? Por quê? A lei da frontalidade devia mostrar a maior parte de cada parte do corpo. Por exemplo, qual que é a maior parte da cabeça? Ela mostrando de frente ou de lado. O que mostra mais a cabeça? Frente ou lado? Com certeza de lado. Por isso que a cabeça é sempre de lado. Do tronco, aqui da parte dos ombros, se mostra mais de lado ou de frente? A maior parte se mostra quando está de frente. Das pernas, a mesma coisa. Das mãos, a mesma coisa. E dos braços, a mesma coisa. Tá? Então, por isso essa lei da frontalidade. A gente observa que eles usavam cores muito chamativas, muito alegres, né? Além disso, eles usavam também os ireóglifos. Ireóglifos, eu não esqueci a palavra. Espera aí. Acontece, né, pessoal? Eu me esqueci a palavra, tá bom? Mas vocês me perdoem. Que é a escrita egípcia. Essa escrita aqui, hieróglifos. Espera aí que eu vou ter que pesquisar, porque eu não... Minha dicção... Hieróglifos, tá? Me desculpem aí. Mas os hieróglifos eram a escrita egípcia, tá? Estou mostrando aqui para vocês, não sei se vai focar. Aqui a gente consegue ver alguns sinais que representam letras. Então, a arte egípcia, ela demonstrava, ao mesmo tempo que ela demonstrava as formas, os desenhos, ela também demonstrava as escritas, que ajudavam a complementar a mensagem. Tá? A gente viu isso lá na aula 1, né? Que o cérebro, que é a nossa cabeça, a nossa cognição, ele entende a linguagem em uma cognição diferente da imagem, da cognição da imagem. Então, por isso que se uma imagem tiver escrita e desenho, a mensagem vai ser gravada de uma forma mais nítida, né? Mais profunda. Então, aqui a gente vê que tem esses hieróglifos, que são essa escrita egípcia em formato de desenho. Então, cada objeto que a gente vê, cada símbolo que a gente vê ali desenhado, significa uma mensagem, alguma coisa, tá? Aqui eu tirei do livro História Ilustrada da Arte, tá? Do Chilvers, de 2016 também, e são algumas regras artísticas que os egípcios tinham. Primeira dela, a escultura foi combinada à pintura em tumbas antigas, resultando mais em relevos coloridos que em afrescos, como a gente já tinha dito, né? Pastores caminhando com animais, cuja variedade enfatizava a riqueza do morto, era um tema comum, né? Então, pastores caminhando com animais, com a comida dos animais, vocês vão ver isso bastante, tá? Segunda norma, normas de estilo ditavam a organização das pinturas. Figuras humanas eram mostradas de perfil, embora ambos os ombros ficassem de frente. Essas cenas eram arranjadas em longas tiras horizontais chamadas de registros. Então, os registros eram cada faixa de pintura nas paredes, tá? Bem interessante. Aqui a gente tem mais uma pintura do Templo de Tebas, exemplificando a lei da frontalidade na arte egípcia. Aqui a gente tem um outro exemplo
É muito interessante, a gente vai ver daqui a pouco, porque quando se representava mulheres, era pintado com uma cor. Quando se representavam homens, era com outra cor, tá? Bem interessante. Aqui a gente tem um outro exemplo do fascínio da arte egípcia, né, da lei da frontalidade. Aqui a gente tem o faraó cercado de dois deuses da mitologia egípcia, e esses deuses estão segurando ele na mão, né? A gente não sabe o porquê, mas é muito rico, né? Olha, é interessante a gente pensar como que essas pinturas sobreviveram ao longo do tempo, né? Como que elas ainda estão muito intactas, muito bonitas. E aqui a gente tem os hieróglifos também, não errei mais, viu? Ministrando uma significação a mais. As outras regras artísticas 3, os hieróglifos, literalmente palavras sagradas, reforçavam o tema da pintura. Poucas vezes as imagens pareciam isoladas. Pinturas tumulares tendiam a ser personalizadas com um assunto relacionado ao falecido. Como eu já disse, as pinturas egípcias tentavam demonstrar justamente o faraó, a sua vida, né, as suas conquistas, tudo aquilo que ele foi na sua vida, porque aquele túmulo servia ao faraó, aquele túmulo servia ao líder deles, né? E por muito tempo, até hoje, a gente tem essa teoria da conspiração de que as pirâmides teriam sido construídas por alienígenas, não sei o quê. Mas já se sabe, né? Os historiadores têm essa noção de que as pirâmides foram construídas mesmo pelos egípcios e eles construíram técnicas, eles pensaram em técnicas para se mover aqueles grandes blocos de pedra para construir as pirâmides, tá? Então não tem nada de sobrenatural. Tudo isso foi esforço de uma civilização muito rica, de uma civilização muito frutífera e bonita em sua arte, tá? E o quarto ponto, a quarta regra, o azul egípcio é muitas vezes descrito como o primeiro pigmento sintético. O que é sintético? Que ele é feito, ele não é natural, tá? Ele é a junção de diversas outras purezas. É um silicato de cálcio cobre produzido por fusão de calcário em pó com areia e linhama de cobre. Ele foi usado em um jardim de Nehraun, né? Aqui, as tintas. As tintas foram totalmente produzidas de forma caseira pelos egípcios. Se na pré-história a gente tinha uma civilização que usava sangue e gordura dos animais, barro, para se fazer as pinturas, aqui nós temos tintas de cores não naturais que eram produzidas com elementos naturais que a natureza dava aos egípcios. Por exemplo, preto, Ken, associado à noite e à morte. A cor preta era obtida com carvão de madeira ou de piroluzite, óxido de manganésio do deserto do Sinai. O branco, Ned, extraído do cal ou gesso, o branco simbolizava a pureza e a verdade. O vermelho, Dasher, representava a energia, o poder e a sexualidade, e era encontrado em substâncias ocres. Amarelo, Ket, estava associado à eternidade e era extraído do óxido de ferro hidratado. Lemonite. Verde, Wadi, simbolizava a regeneração e a vida e era obtido da malaquite do Sinai. O azul, que eu não vou me arriscar a dizer esse nome, era extraído do carbonato de cobre. O azul estava associado ao rio Nilo e ao céu. Então, observe como que as cores representavam mensagens a eles, né? Como as cores elas tinham esse potencial simbólico de representar alguma coisa além do que só meramente as cores, né? Aqui nós temos uma das pinturas mais interessantes, que são as dançarinas, né? O Egito tinha essa cultura da dança muito muito enfatizado, né? E aqui a gente tem uma citação do site historiaantiga.com/pinturas egípcias. Abre aspas. A dança desempenhou um papel importante na cultura dos antigos egípcios. Música e dança eram a norma. Uma dança rítmica foi impressa nos corações dos egípcios, com as pessoas muitas vezes trabalhando ao som de músicas e instrumentos de percussão.
A arte egípcia antiga também viu o nascimento de dançarinos de rua que entretinham os transuentes. A dança egípcia foi dividida em diferentes categorias, dependendo dos participantes e da ocasião. Essa pintura em particular mostra dupla dança, onde duas mulheres dançam juntas em um par enquanto outro grupo toca música. Par de dança envolveu dois homens ou duas mulheres dançando juntos em uníssono. Havia também danças de grupo onde um grupo de artistas treinados entretinha os espectadores, mas ainda mais populares eram as danças do festival, com cada dança única para celebração particular. Então a gente tem aqui a pintura de uma de uma pirâmide, né, onde mostravam essas dançarinas, né, essas artistas e os músicos também dessa época. Aqui a gente tem o Tribunal de Osíris, parte do Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos é uma das expressões mais significativas da religião egípcia, né? Aqui a gente pode observar mais hieróglifos. Dessa vez os hieróglifos não estão coloridos, mas sim apenas com a tintura preta. A gente observa aqui alguns deuses, né, da passagem da vida após a morte, justamente com o faraó sendo julgado, né? A gente tem, de um dos lados da balança, o coração, que seria o coração do faraó, e do outro lado uma pena. E nesse julgamento, se a pena pesasse mais que o coração, quer dizer que o faraó foi muito bom na terra. Caso o coração pesasse mais que a pena, o faraó seria julgado, né? Não iria para a vida eterna, alguma coisa assim, não lembro exatamente. E então ele seria culpado, alguma coisa dessa forma, tá? Bem interessante a mitologia egípcia. Aqui essa citação eu tirei do segredos do mundo.r7.com. Primeiramente, esse era um local onde os falecidos sofriam uma avaliação, orientada pelo próprio deus Osíris. Antes de mais nada, seus erros e feitos eram colocados em uma balança e julgados por 42 divindades. No geral, esse processo acontecia em etapas. A princípio, o morto recebia o livro dos mortos antes do início do julgamento, onde as orientações sobre o evento estavam registradas. Sobretudo, para ser aprovado no caminho para a vida eterna, o indivíduo tinha que ter evitado uma série de infrações e pecados. Por exemplo, roubar, matar, enfim, outras questões também, tá bom? E para finalizar, nós tiramos aí essa construção de todo esse arsenal do livro História da Arte Ilustrada, do Ian Chivers, tá? Pela Publifolha, que inclusive eu quero fazer mais uma leitura aqui. A civilização egípcia é notável por sua riqueza e longevidade. Ela sobreviveu por cerca de 3.000 anos, produzindo arte de alta qualidade. O rio Nilo, com inundações anuais, fornecia a fertilidade que permitia a economia agrícola local prosperar. Isso, por sua vez, deu ao Egito a força financeira para dominar seus vizinhos imediatos durante o Antigo Império. Desde muito cedo, as crenças funerárias predominavam. As primeiras pirâmides surgiam na terceira dinastia. E não eram tumbas simples, eram casas para o Ka, espírito do morto, com tesouros para o uso após a morte, e ligadas a grandes prosperidades, que produziam alimentos e outros bens para oferendas, além de sustentar a comunidade. Atividades agrícolas eram tratadas na tumba. Como eram de caráter essencialmente religioso, as pinturas eram controladas com rigor. A forma humana devia ser mostrada em sua totalidade, por isso a lei da frontalidade, né? E os artistas combinavam assim vistas de lado e frontal. Isso dá às figuras um aspecto contorcido e cria algumas anomalias curiosas. Na figura de Nabanum, por exemplo, a mão esquerda está ligada ao braço direito. Traços frívolos ou efêmeros como emoção e movimento eram banidos. O tamanho da figura refletia sua importância, e a cor da pele era fixa, vermelho para os homens e creme para as mulheres.
e amarelo, símbolo de imortalidade para os deuses. Essas normas eram observadas com menos rigor em tempos de conflitos políticos, como os períodos intermediários. Os murais de Gabeleim eram um exemplo disso. Então, a gente viu, pessoal, nessa aula, começando pela arte rupestre, o quanto que o homem se desenvolveu na sua arte, o quanto ele criou uma versatilidade para se fazer arte, para se pensar a arte, e também para expressar aquilo que estava no seu cotidiano. Se pensar arte no caso dos egípcios, né? Que com a civilização egípcia já se pensava em arte, já se pensava numa funcionalidade para essa arte, né? Bem, pessoal, gostaria que vocês comentassem, que vocês dissessem o que vocês acharam dessa aula, né? Usem aqui embaixo o comentário para vocês fazerem qualquer comentário. Curtam, se inscrevam no canal. Caso vocês desejem esses slides, vocês podem me contatar pelo e-mail joaopedrodelima10@hotmail.com e eu mando esses slides para vocês também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. E é isso aí. Até lá, a nossa terceira aula, onde nós vamos falar sobre o período do Renascimento.